Viva José Raimundo Noras. Hoje vamos falar um pouco sobre dois temas que o José Raimundo Noras está muito envolvido. Uma exposição sobre Sidónio Muralha, que está patente ao público no Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira. É uma exposição para ver até 22 de outubro. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a tese de doutoramento sobre José Relvas, sobre o grande político ribatejano, que o José Raimundo Noras dedicou a sua tese de doutoramento. Vamos começar por Sidónio Muralha. Quem é Sidónio Muralha? Porque a maior parte das pessoas ninguém sabe quem é o Sidónio Muralha. E o que é que se pode ver nesta exposição? Como é que recomenda uma visita a esta exposição do Museu do Neorrealismo, que é sempre recomendável ir até este museu? Claro, claro. Começando então por essa resposta, antes de avançarmos na exposição, que tem também ocupado recentemente o meu tempo, e não só o meu. Sidónio Moraes foi sobretudo um poeta neorrealista, e como poeta escreveu para todos os públicos, mas ficou grande parte da sua produção, não só de poesia, mas também narrativa, aos mais jovens. A partir de determinada altura da sua vida, entendeu que se devia concentrar a escrever para crianças e jovens, e foi também na literatura infantil-juvenil que se viu mais reconhecido, isto depois do 25 de Abril. A exposição, convém reforçar que é um projeto do museu, que o museu acolheu e que fomos incentivados a produzi-lo através do engenheiro António Mota Redol, da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, um grupo de investigadores, mas que a curadoria é da professora Violante Magalhães, que é a pessoa que mais tem estudado Sidónio Muralha, para além de mim próprio também, também tenho contribuído com algumas coisas, mas sobretudo ela tem uma obra especialmente conhecida no campo da literatura, e a curadoria foi em conjunto que a desenvolvemos. Claro, sempre com grande apoio, que não podia deixar de ser do próprio museu, senão a exposição não teria tido lugar, e também de todas as pessoas particulares e entidades institucionais que emprestaram peças, onde será destacar a Fundação Sidónio Muralha que existe no Brasil. Esta exposição faz uma retrospectiva da obra do autor, onde foi possível também mapear todo o seu percurso de vida, desde o nascimento à morte, naturalmente, e chama-se a Sidónio Muralha Caminhada Insubmissa. A Caminhada Insubmissa foi um título que nos surgiu nas reuniões de trabalho, que reflete um dos livros dele, que é a autobiografia que ele intitulou A Caminhada, e também esse caráter de compromisso até aos últimos anos com o neorrealismo. A Caminhada também, deste autor, tem a particularidade de ser bastante cosmopolita, uma vez que o Sidónio Muralha se exilou primeiro em África, no Congo belga, e depois veio a fixar residência mais tarde no Brasil, depois também de um breve período que viveu na Bélgica. Tudo isso está presente na exposição, através não só das obras dele, dos livros, que são talvez o aspecto que quem conhece conhecerá melhor, mas também de documentos pessoais, de cartas, de objetos pessoais, de obras de arte, não é? A convivência do Sidónio Muralha com outros membros bastante preeminentes do neorrealismo numa determinada fase, onde destacaríamos, por exemplo, neste campo das artes plásticas, o Manuel Ribeiro de Pavia ou o Júlio Pomar, está documentado em obras que eles lhe ofereceram, ou então em obras que colaboraram, né? O Júlio Pomar ilustrou várias das suas obras, é aliás o tema de um dos artigos do catálogo, que já está disponível no museu, foi apresentado no dia 20, portanto que reúne, para além do trabalho que eu e a professora Violante fizemos da parte biográfica do Sidónio Muralha, também artigos sobre as várias facetas da sua vida, e um artigo do diretor, o Dr. David Santos, sobre precisamente esta relação de Sidónio com Júlio Pomar, que é um aspecto muito interessante. Outro aspecto que foi recentemente, digamos assim, descoberto, ou chamado mais
à liça do Sidónio Muralha e que estava ausente, não era conhecido, nós próprios que líamos a obra dele ou que a estudávamos, é a questão das músicas. Portanto, foi inclusivamente aqui na Rádio Comercial de Almeirim que eu uma vez ia a ouvir música na rádio, ia ouvir rádio, e eu tive a oportunidade de contar isto na apresentação do palco, que é verdade, e depois o locutor dizia fado de Amália Rodrigues com letra de Sidónio Muralha. E fiquei com, como se costuma dizer, a pulga atrás da orelha, não é? Para ir à procura desse fado, amantes separados, e a partir daí percebi que não só Sidónio Muralha também, em determinada altura da sua vida, tinha escrito letras para fados, nomeadamente dois da Amália Rodrigues, como também, isso depois foi possível de se documentar através de correspondência do autor com as sociedades de autores, escreveu letras de músicas com o pseudónimo Pedro Araújo. Esta também é outra componente que a exposição, assim, digamos assim, revela na caminhada insubmissa de Sidónio, uma componente que ele não fez grande alarde, para além dessa questão de reclamar direitos, nunca, nas entrevistas que deu, nunca falou desse aspecto. É um aspecto que, de certo modo, se afasta um pouco da sua estética, dos outros poemas e do seu compromisso neorrealista, porque são temas mais comuns do fado e da canção romântica, chamemos-lhe assim, mas também descobrimos outros que têm todo o substrato temático do ativismo neorrealista, como por exemplo um poema sobre o Vietnã, infelizmente bastante atual, que é uma denúncia da guerra, não naquele caso daquela, do Vietnã, mas que hoje podia ser da Ucrânia ou de outra guerra qualquer, e é muito interessante que este trabalho também foi possível com a equipa técnica do museu, onde gostaria também de ressalvar o papel inexcedível de todos, mas em particular do Dr. Odete do Centro de Documentação, mas também do Fernando e dos seus colegas que fazem parte do grupo Cancioneiro Clandestino, que é um grupo de música que é composto por funcionários do museu e que, com grande afinco, se dedicaram não só a recuperar estas músicas, algumas que nós nunca tínhamos ouvido, não é? Que não conhecemos se foram editadas ou não, mas também a musicar, até por sugestão da professora Violante, alguns poemas. A exposição, fazendo aqui mais publicidade dela, para além de ser possível visitar no horário normal do museu, que é todos os dias, excetuando às segundas e feriados. O museu dispõe de um programa educativo e de várias atividades que estão lá publicitadas no site e depois as pessoas poderão entrar em contato com o Museu do Neorrealismo e marcar quer grupos escolares, quer famílias também que queiram ir com os seus filhos. Agora, por exemplo, na parte mais de férias letivas, está disponível para ocupações de tempos livres, campos de férias, grupos da ATL, grupos pronto, de famílias. Isso será uma questão de marcar com o museu, para além das visitas guiadas que haverá e de outras atividades. Está prevista também uma atividade do cancioneiro clandestino, que já houve na Noite dos Museus, para todos os públicos, para pais e filhos, digamos assim, na véspera do encerramento da exposição. E é 22 de outubro. Sim, neste caso é no dia 21 de outubro, se não estou 21. enganado, que é à tarde, que é um sábado à tarde. José Raimundo, Entretanto, vamos ter mais surpresas que vão ser anunciadas em torno da obra do Sidónio, da programação cultural, mas algumas destas já estão lá anunciadas. eu voltando aqui um pouco atrás, perguntar como é que o José Raimundo se começou, ou como é que descobriu o Sidónio e como é que se interessou pela sua obra, pela sua vida, ao ponto de ter desenvolvido uma investigação e estudos sobre o Sidónio Muralha. Como é que se envolveu com isto? Como é que descobriu? No fundo, foi através do meu irmão, porque ele era um jovem, mais jovem do que é agora, e estava junto na quarta classe, ou no ciclo, mas junto na quarta classe, pronto, no ensino primário, provavelmente. Não me lembro exatamente bem que idade é que ele tinha, mas ele tinha um trabalho de casa para fazer, que era precisamente um pequeno texto, uma pequena pesquisa sobre Sidónio Muralha, que eu não conhecia. E ao ajudá-lo, fiquei com a ideia errada, não é? Que era sobretudo um autor infantil-juvenil, que tinha escrito para crianças.
lá está, não será fácil fazer o ensino público português sem se cruzar com a obra dele, que desde, é um aspecto que também está presente na exposição, desde os manuais do final dos anos 60, ainda quando o Estado Novo acabou com o manual único, a partir daí ele surge em todos os manuais, é recomendado, uma recolha que foi feita pela professora Violante, que também parte da coleção dela de manuais que estão expostos no museu, nesta exposição temporária, e a partir daí fiquei ali com aquela ideia de Sidónio Muralha. Mais tarde, já quando eu estava em Coimbra, houve um colega chamado Tiago Lopes, que era um colega bastante ativista nas questões do Norte-Sul e do ativismo dos direitos dos países em desenvolvimento, chamado, que hoje em dia se utiliza a palavra Sul Global. Ele estava ligado também a grupos de jovens que tinham participação em programas das Nações Unidas, e ele citou um poema muito bonito, que é o Soneto Imperfeito da Perfeita Caminhada, de Sidónio Muralha, numa dessas de estudantes, que eu depois perguntei de quem era e ele disse-me que era quem era o autor. A partir daí eu comecei a ficar mais interessado, sobretudo, nessa componente da poesia muralhana e, fundamentalmente, a colecionar a obra para poder ler, porque até há bem pouco tempo estava praticamente tudo esgotado. Tivemos a oportunidade, eu também colaborei nessa edição, ainda que brevemente, da Busilis, 30 por uma linha do Porto, que o ano passado reeditou toda a obra de poesia, digamos assim, para adultos, ou para um público adulto, não é? Portanto, não é propriamente infantil, a poesia que ele escreveu em livros, em vida, e também alguns dispersos, num trabalho que foi desenvolvido pela Fundação Sidónio Muralha, através de Jacqueline Conte, da Priscila Angélica e da própria Presidente, a viúva do Sidónio, a doutora Ellen Butler Muralha, que se chama Poesia Reunida e que agora está disponível, para além de alguns livros, aqueles que são recomendados, continuarem no catálogo da Porta Editora ou de outras editoras e que são regularmente reeditados. Mesmo assim, são muito poucos comparado com o grosso da produção muralhana e com a qualidade das suas obras, quer para crianças, quer para outro tipo de públicos. E também se dá o caso que a exposição sugere, não focamos isso, o objetivo ali não é uma questão de promoção editorial, é mesmo a divulgação e o estudo técnico-científico da obra. Também se dá o caso de ter havido obras que, pela sua especificidade cultural, foram publicadas no Brasil e não foram em Portugal, e vice-versa. Estou-me a lembrar de duas biografias, também escritas por encomenda, digamos assim, para jovens, neste caso para jovens ali entrar na adolescência, que é uma que se chama mesmo Um Personagem Chamado Pedrinho, para crianças lerem e os professores também, que é uma encomenda que é feita ao Sidónio no Brasil para contar a vida de Monteiro Lobato, grande autor brasileiro da grande literatura e do nosso imaginário também português, né? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo e de outras histórias imortais, e ele fez a biografia dele para crianças e jovens, para as escolas brasileiras, também, a pedido da editora a que Monteiro Lobato estava ligado. Esse livro nunca foi editado em Portugal, o que seria interessante. E também, ao contrário, mais tarde, já depois do 25 de Abril, onde há também um boom da obra, da descoberta ou da redescoberta da obra de Sidónio Muralha, uma biografia também para jovens, que foi agora reeditada há pouco tempo pelas edições Avante, sobre Catarina Eufémio, Catarina de todos nós, mas que naturalmente nunca teve impacto, nem sequer foi editada no Brasil, onde desconhecem quem seja Catarina Eufémia. Nós aqui não desconhecemos o Monteiro Lobato, não terá o mesmo impacto, mas seria interessante esse intercâmbio, que toda a obra do autor estivesse disponível nos dois lados do Atlântico, onde se fala português, e que ele também contribuiu para saber juntar. É curioso que ele tinha essa preocupação de usar o português do Brasil no que escrevia lá, e cá muitas vezes dizia isso aos editores: olha, tomem atenção que têm de portuguesar os meus textos, ou têm de pôr o português europeu, porque eu escrevi aqui, e há palavras, e no caso para crianças, por exemplo, alguns poemas, ele diz
mudado de nome. Tivemos aqui uma interrupçãozinha, não foi? Parece que Foi, bloqueou, foi? bloqueou um bocadinho, Sim. não é? Não sei se Estávamos a depois falar dá Sidónio Muralha. O Sidónio nasceu onde? Nasceu em Lisboa no ano de 1920, era filho de um, portanto, não contando tudo para que as pessoas depois vão ver a exposição, era filho de um jornalista, também tinha sido tipógrafo, chamado Pedro Muralha, portanto, uma relação fora do casamento que ele teve com uma senhora chamada Beatriz Araújo, com a qual veio constituir uma família, digamos assim, paralela, portanto, à família que já tinha constituído e que os filhos já eram crescidos, alguns deles, pelo menos naquela altura, já seriam maiores, e António foi o primeiro de 5 filhos. Portanto, ele, do mesmo pai e da mesma mãe, teve 4 irmãos e irmãs. Portanto, sendo que o Pedro Muralha, do outro casamento, também teve 4 filhos. Teve um total de 9 filhos e teve de sustentar esta família toda com os rendimentos de jornalista. Portanto, na altura também não era fácil, imagino que agora não seja, será bem. Ele começou por ser tipógrafo, depois chegou a ser diretor de um dos principais diários do país, chamada A Vanguarda, o pai do Sidónio. Ele chama-se Sidónio em homenagem ao Sidónio Pais, de quem o Pedro Muralha foi um dos dirigentes socialistas que o apoiou, criando até uma cisão nesse antigo partido, e depois também mais tarde vai apoiar a ditadura. Vai manter-se no registro, digamos assim, de direita, sobretudo colonialista, mas também no registro, à mesma, das questões dos direitos laborais e sindicais, que até durante as várias fases da ditadura, ele nos seus textos vai chamar à colação e a dizer que havia coisas que não estavam a ser cumpridas. Depois, na infância do Sidónio, o pai destacou-se sobretudo por fazer os livros de reportagens que ele fazia junto das comunidades portuguesas nas colónias portuguesas, também no Brasil. Fez uns livros muito conhecidos, que eram feitos por subscrição pública, mas que implicavam que ele viajasse grande parte do ano a essas paragens para fazer a reportagem. O Sidónio, portanto, tem logo este contacto, digamos assim, com a escrita. Na investigação da exposição localizámos um texto muito interessante de memórias que ele escreve no jornal de Pombal, onde conta que aos 8 anos também queria ser jornalista, não é? E depois também conta não havia grande comunicação com a nossa, não havia lá, uma coisa episódica, mas ele diz que aos 12 anos veio de bicicleta namorar umas miúdas às hortas de Almeirim e de Alpiarce. Que eram assim vultuosas e vinha cá, também dá uma outra ideia, né, das deslocações. Ele também tem uma carta mais tarde, noutra Ele fase da deslocava, vida, para vir a Almeirim de bicicleta, deslocava-se de onde? de Lisboa. De Ele vivia em Lisboa, Lisboa, na Rua de São Bento. e De vinha até, Lisboa. e vinha, isso ainda era uma Sim, longa não, viagem de não bicicleta. teria, não teria outra hipótese. Ou vinha de comboio, provavelmente não tinha dinheiro para o comboio, né? Ele, mais tarde, quando vai visitar o Soeiro Pereira Gomes à Alhandra, conta-lhe que teve de voltar para Lisboa a pé. Portanto, foi da Alhandra até quase é depois do Palácio de São Bento, onde é o Parlamento, a pé, e demorou algum tempo. Ele lá na carta diz quanto, agora não me lembro, mas quase 4 horas, acho eu. E depois disse que não recomendava isso a ninguém, porque depois aquilo parecia que estava sempre no mesmo sítio. É muito interessante também, sobretudo, essa parte que de facto não está a ser explorada em termos de investigação, quer minha, quer de outros colegas, mas também merecia uma edição da correspondência dele, porque existe bastante, tanto no Brasil como aqui, existe núcleos consideráveis com outros autores e revelam esta faceta. O Sidónio depois, ele começa por escrever em vários periódicos, muitos deles até comprometidos com o regime, e sem ainda optar por um campo político ou mais próximo até de um campo, diríamos, nacionalista. O primeiro texto que encontramos dele, publicado, embora aos 8 anos já tivesse ganho um prémio, é um texto sobre o repórter X, que resulta também dessas afinidades no meio jornalístico, é uma homenagem ao repórter X, não é? Que era
um grande escritor e jornalista da época, Reinaldo Ferreira. Aliás, o irmão mais novo de Sidónio chamou-se Reinaldo, nasceu já em 31, por homenagem também do pai, que o pai queria homenagear um amigo, né, o repórter X, Uhum. que ainda estava vivo, morreu em 35. O Sidónio escreve alguns textos até sobre cinema, uma página, participa na página de crianças do Jornal do Pai, tal como outros seus irmãos, estes filhos do casamento do pai, mas depois vai fazer um curso comercial, portanto, uma escola comercial, um segundo ciclo, equivalente mais ou menos ao secundário, né, ao segundo ciclo profissionalizante, e começa a trabalhar numa companhia de seguros, registros profissionais e os cartões que também encontramos, e que graças à companhia Fidelidade e ao Clube Chapas, que é um clube ligado ao Museu Virtual do Seguro, onde é muito interessante, já estava lá há muito tempo, nesse museu virtual, a ficha de funcionário do Sidónio, mas nós não sabíamos. Ao contactarmos a companhia atual, né, ele trabalhava para o Mundial Seguros, conseguimos chegar a esse documento. Curiosamente, era um dos documentos que eles têm na internet mostrando como é que eram os documentos. Ele, nessa altura, escreve até para ter um abono que tinha a mãe e uma carga. O pai era freelancer, não é? Não conseguia sustentar a família toda, portanto, vai, vai, vai também desenvolvendo contactos no neorrealismo e adere ao neorrealismo, segundo entrevistas depois mais tardias, por ler a obra Gai Belos, o Alves Redol, de quem não conhecia, também na lógica de que foram vários núcleos, né, que participaram no movimento realista, mas depois começa-se a relacionar com os seus principais interlocutores, Alves Redol, como já referimos, Júlio Pomar, provavelmente também nesta fase. Alexandre Cabral foi o seu grande amigo ao longo de toda a vida. Soeiro Pereira Gomes. É muito interessante que o Sidónio parte para o Congo e que casa-se por procuração com a sua primeira mulher, Fernanda Almeida, quando está no Congo, e quem o representa em Portugal é Soeiro Pereira Gomes, um mês ou dois antes de partir para a clandestinidade, aspecto que também naturalmente focamos na exposição. Ele depois não vai voltar a Só Portugal. aí uma pergunta. O exílio do Sidónio Muralha é imposto pelo regime? Ele tinha relações Sim, com. isso Por exemplo, é uma O grande. Alves Redol chegou a estar na clandestinidade, não é? Teve de O Alves Redol, o Alves Redol, não não, tenho o Soeiro Pereira Gomes, sim. sim, O o Alves Soeiro Redol, Pereira não. Gomes, sim. O Alves Redol, não. É assim, isso é uma grande questão que se colocava e que ainda se coloca. Ele, em entrevistas mais tardias, já depois até do 25 de Abril, diz que o exílio será recomendado pelo próprio Alves Redol e pelo Soeiro Pereira Gomes e outros camaradas que dizem que foi uma fuga estratégica. Contudo, em escritos até mais antigos, desde os 18 a 19 anos, dá a ideia que Sidónio já tinha a intenção de emigrar. Escreve uma Lisboa muito cinzenta, onde havia falta de oportunidades para uma pessoa como ele. Há um conto que é já dentro de uma matriz estética e literária neorrealista de 1943, que é a última coisa que ele publica antes de partir para a África, que fala mesmo nisso, portanto, alguém que pronto, não consegue, pelo seu temperamento revolucionário, não consegue manter um emprego estável, não tem grandes oportunidades, não é propriamente preso ou perseguido, mas é censurado, é cancelado, por usar um termo corrente, é cancelado para aquela sociedade que ela própria opressora da diferença. E é para fugir disso, para ter melhores condições, que Sidónio parte para a África, onde de facto consegue um contrato com uma empresa do grupo Unilever, onde ganhava substancialmente mais, portanto, a condição económica também deve ter pesado nesse exílio. Na exposição documentamos que houve efetivamente das atividades que ele estava envolvido,
fosse um grupo, um ciclo de conferências na Casa do Alentejo, que só fizeram a primeira e que foi cancelado logo pela polícia, fosse um concurso de poesia onde também terá havido problemas com a polícia, mas que não conseguimos ainda documentar totalmente, fosse também uma conferência na Casa Museu João de Deus, promovida pela Sociedade Feminina Pro Paz, com o Rui Feijó, que acabou à pancada, e essa acabou à pancada entre os neorrealistas e um grupo de nacionalistas. Portanto, já havia uma clivagem em embates com o aparelho repressivo do regime. Podia haver algum medo que esses embates se tornassem algo pior e, eventualmente, em algum tempo de prisão efetiva ou em algum outro problema. Portanto, o Alexandre Cabral diz que sim, que ele temia ser preso, tanto nessa altura como mais tarde, já depois de estar algum tempo no Congo, cerca de 7 anos. Ele vem a Portugal no período onde publica alguns dos seus principais livros, Bichinhos e Bichos, e também A Companheira dos Homens, que é muito interessante, quando vem licença de férias a Portugal durante algum tempo e depois aí sim fica sem vir cá durante cerca de 12 anos, entre 1950 e 1969. Não, 12 anos é sem publicar, mais tempo ainda. Nesse período, ele não vem a Portugal, efetivamente. Quando veio, a sua condição de gestor de uma empresa, não é, multinacional, terá evitado qualquer tipo de constrangimento. Aliás, é interessante um documento que há da PIDE, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros belga, o governo belga atribui-lhe uma comenda, mas teve quase 4 anos para lhe ser entregue. Portanto, eles pedem dele e de outros cidadãos portugueses informações à polícia política que escreve qualquer coisa, mas depois rasura e diz que nada consta dessas pessoas para validar lá então a dita comenda e não haver ali nenhum quiproquo diplomático com o governo belga. Portanto, tudo isto é um processo, não é? Portanto, e há certamente documentos que ainda não conhecemos ou que se podem ser extraviados. Portanto, acho que a resposta à pergunta serão dois motivos. Portanto, é um exílio que não é imposto, não é diretamente imposto, isso não houve nenhuma obrigação, nenhuma expulsão, nenhuma medida punitiva, digamos assim, não há como há de outros opositores mais próximos aqui da religião. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um que agora, por outros motivos, no trabalho que tenho no município, tenho lido mais sobre ele, do Humberto Lopes, não é, que esteve preso. Portanto, não há essa o processo da PIDE, portanto, comparado um com o outro, é uma dimensão muito maior desses ativistas que estavam cá, não é? Mas houve uma atenção sistemática da PIDE ao longo do tempo da vida do Sidónio Muralha, dos documentos que ele subscreveu no Brasil, dos grupos de oposicionistas onde ele participou, não existindo, portanto, um acompanhamento tão evidente como noutros casos, não é? Mas existia certamente a atenção, embora, por exemplo, alguns confundissem a pessoa, não é? Há uma altura que acham que ele é brasileiro, não é? Escrevem este cidadão brasileiro, não é? O agente ou o inspetor responsável. De qualquer das formas, foram sempre, mesmo no estrangeiro, os portugueses ou os conspiradores contra o regime eram espiados por esses Sim. agentes e informadores da polícia política. Vamos falar então agora um pouco sobre um outro tema, a tese de doutoramento sobre José Muito Relvas. bem. Neste momento já és professor doutor. É verdade, Parabéns. doutor. Eu lembro-me que Obrigado. a tese de mestrado foi sobre o arquiteto Raul Lindo, se não estou enganado. Não, foi o arquiteto Amilcar Pinto. Amílcar Tem Pinto, um desculpa. estilo parecido, tem uma afinidade com o Raulino, porque gostava de fazer coisas parecidas, né? Portanto, tem aqui em Santarém temos duas das suas principais obras, né? A principal, a mais conhecida de todas, que é o Teatro Rosa da Bachena, de facto não tem nada a ver com o Raulino, mas temos também a Casa do Campinho, que é uma simplificação de uma arquitetura tradicional, neste caso matriz regional,
ou regionalizante, portanto, e todos aqueles edifícios ali do antigo Campo da Feira, ou como lhe queiram chamar, à exceção naturalmente da Praça de Touros, não é, que é outra coisa, o restaurante, aqueles pavilhões que existiam, partem de desenhos do Amilcar Pinto, que nessa matriz, nessa influência, nessa escola, chamamos-lhe assim, do Raulino, onde também desenha a casa do engenheiro Mendes, pai do José Nisa, que tinha sido de um comerciante de vinhos homónimo do Toureiro, chamado Manuel dos Santos, ali junto à igreja de Santa Clara. De facto, estes três temas, embora diferentes, Sidónio Muralha, Amilcar Pinto, José Relvas e outros que eventualmente espero ter tempo e saúde, sobretudo, para me dedicar, é o que gosto mais da história, que é a biografia, não é? Que a forma de compreender a história através da vida de pessoas que, de algum modo, se destacaram, mas, no fundo, nós, ao investigarmos sobre elas e ao vermos registros mais pessoais, percebemos que eram como nós, não é? Carne e osso, com as nossas fraquezas e as nossas forças, e no José Relvas isso é muito evidente, que era uma pessoa que É uma biografia mobilizava, política. não é? É uma biografia política. Exatamente, é uma biografia política. Nós esperemos, aqui atrás de mim vem uma fotografia do acervo da Casa dos Patudos. Naturalmente, em relação ao primeiro tema, não há nenhuma relação entre os dois, são interesses de facto diferentes. O interesse por José Relvas surgiu, aliás, julgo que foi mais ou menos nessa altura que nos conhecemos. Eu escrevia umas crónicas para o antigo jornal do Ribatejo e depois o grupo onde o jornal pertencia na altura, havia também uma editora que ainda existe, que entretanto, portanto, o grupo é que deixou de existir, e foi através dessa editora que fiz um livro sobre os José Relvas, ainda é, talvez, não é a única, há uma outra biografia pequenina de um senhor que já faleceu, da filatelia, que entretanto também fez assim uma biografiazinha dos José Relvas, mas foi a primeira e julgo que continua a ser a mais completa biografia dos José Relvas, para além da minha tese, modéstia à A, parte, te- a tese embora agora, tenha surgido. a tese agora já é uma biografia com ainda mais, Sim, mais completa, sim, não é? a tese pretende ser a biografia dos José Relvas, embora haja também necessidade de continuar a investigar esta figura. O doutor Nuno Pratos está a preparar uma outra abordagem mais focada na questão da arte e existiram vários trabalhos, entretanto, quer sobre a Casa dos Patudos, quer sobre o próprio arquivo da anterior conservadora e arquivista do museu, a doutora Laurinda, quer também de uma colega que trabalha neste momento na Câmara de Lisboa, que é a Vanessa Batista, que investigou, aliás, a minha tese nesse período no fundo, um pequeno resumo da tese dela, uma crítica, uma recensão, digamos assim, à tese dela, que é sobre o José Relvas diplomata. Não há assim muito mais para dizer do que o que eu acrescentei foi tentar perceber as pessoas que o José Relvas conheceu, de que de algum modo pudessem influenciar, e que, no fundo, a abordagem que a Vanessa fez dos objetivos políticos da diplomacia do José Relvas enquanto embaixador, ou melhor, enquanto ministro plenipotenciário, era essa, de facto, a categoria profissional que tinha em Madrid. Não haverá assim muito mais para dizer, embora, quer dizer, nós aqui, por vezes, em Portugal, até não há muita gente a dedicar-se aos temas, consideramos que um tema está tratado e está esgotado. Esta é, sem dúvida, a minha, a dela, interpretação, neste caso conhecida. Não quer dizer que outros investigadores não se dediquem a isso. Né? Eu tinha um professor que dizia: vamos à Inglaterra, há 30 ou 40 ou 100 biografias do Churchill e de outros de segunda linha, se calhar haverá também 30 ou 40 biografias do Churchill, se calhar haverá centenas, não é? Mas de políticos que depois se possam comparar, não digo aos Relvas ou ao Afonso Costa, ou políticos que tivessem um papel determinante em Portugal, mas sei lá, outros e de quem os Relvas também se relacionava, por exemplo, um político liberal, fundador da revista que é hoje muito conhecida, o The Economist, Francis Hurst, o editor dessa revista, e hoje menos conhecido, também certamente nesses meios merecerá a atenção de vários biógrafos, e aqui
é uma coisa que não acontece muito, mas podia, sem dúvida, acontecer. José A minha Raimundo, biografia sim, centra-se na política, claro. sim, na política. José Raimundo, havemos de voltar novamente a alguns destes temas, havemos de conversar mais, mas agora vamos ter de encerrar. Resta-me agradecer a disponibilidade. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Obrigado, então.